Muitas pessoas enfermas, não consigo atender todas de uma só vez. Certamente estou contente em estar aqui novamente esta noite, neste belo auditório, no meio deste maravilhoso grupo de pessoas. E estávamos entrando ali faz alguns minutos, pessoas de pé na rua disseram que não conseguiam entrar. Eu disse, bem, talvez possa lhes conseguir lugar, e não lhes permitiram vir. Assim, sinto muito, não temos lugar suficiente para eles. Disseram que o porão estava cheio também. Assim, sentimos muito acerca disso. Mas estamos contentes em estar aqui, contentes em ver todo este excelente grupo de ministros, homens de negócios aqui, todos vocês, delegações de diversas partes do país. Eu tive o grande privilégio de falar hoje no café da manhã, o que certamente considero ser uma honra falar perante pessoas tão finas. Falei sobre o tema A Palha Não Herdará com o Trigo. Não consegui terminá-lo, não foi culpa do irmão, ele tentou fazer com que a gerência nos deixasse ficar um pouco mais, porém não permitiu. Certamente fico grato por isso, irmão Demos, foi muito, muito amável. Certamente lhes agradeço por sua gentileza a cada um. Porém, simplesmente não nos permitiram fazê-lo assim, tivemos de encerrar. Darei continuidade a isso em outra ocasião para terminar. A palha não herdará com o trigo. Vocês entenderam? Vocês que estiveram aqui, espero que tenha havido bastante para ser entendido. Agora, sei esta noite que é um painel também, de modo que não quero segurá-los aqui o suficiente para perderem isso, porque, de fato, penso que aquilo foi certamente um trunfo para o povo de fé pentecostal, aquele painel que vimos a outra noite, um grupo tão fino de homens, respostas tão maravilhosas, francas, fez-me sentir realmente bem ao ver aquilo. Confio que o Senhor abençoará isto esta noite e que creia quem quer que veja. Essa é a minha sincera oração. E tantos comunicados chegando hoje do correio e por telefonemas e tantos sendo curados nessa reunião. Fiquei tão alegre com isso, que ao atender pessoas enfermas, é, por assim dizer, o meu ministério. Eu subo aqui para pregar, vocês sabem, não sou pregador, porém, com isto, minha gramática de Kentucky, his, ain't, e todas essas palavras, de modo que eu não consigo falar como o que chamamos pregador moderno de hoje. Eu não poderia ocupar esse lugar, porque eu não tenho instrução. Porém, gosto de expressar o que sei acerca disso a outros, ou o que sinto que sei acerca disso a outros, como eu aprendi isto, como ele é para mim. Ele é toda a minha vida, tudo que poderia esperar ser, e muito mais do que já pensei, que algum dia teria um amigo, quando muito na terra, quando era garotinha. Mas, sem dúvida, estou agradecido por grandes amigos hoje. Sinto muito, eu estou um pouco fora de foco aqui, em algum lugar. Ele disse, agora para entrar direto no culto, vamos abrir para algumas leituras da Escritura. Eu sempre gosto de ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus, creio nisso, e creio que é a infalível palavra de Deus, e agora tenho algumas escrituras anotadas aqui e algumas notas, às quais gostaria de me referir por um pouco de tempo, talvez por 45 minutos, e então sairemos em tempo para ir ver esse maravilhoso painel novamente esta noite. E confio que Deus continuará a abençoá-los sem interrupção. E sei o que vocês têm para fazer e estou para viajar para Tucson ainda esta noite, de modo que vocês podem imaginar, é uma viagem de 10 horas e vou partir para o estrangeiro, tenho de tomar uma vacina de febre amarela, num exame amanhã de manhã, no posto de saúde do governo, de modo que tenho de chegar lá. Fiz um adiamento outro dia e não vão aceitar nenhum não como resposta novamente agora. Tenho mais uma contra tétano e tifo para tomar e meus reforços, de modo que eu estou muito agradecido por essa oportunidade, excelente reunião que tivemos antes da convenção, sem dúvida emocionou meu coração. Vocês são um ótimo grupo de pessoas, confio que Deus os abençoará. Quando a grande hora, algum dia, aquele grande monstro que se encontra lá em cima, que estremeceu lá no Alasca, faz alguns dias ergueu a cauda novamente esta manhã, nas imediações de Washington. Ele poderia vir nessa direção facilmente. E se o Espírito Santo algum dia me disser definitivamente, alguém tem perguntado-me, isso vai acontecer aqui, irmão Branham? Não, isso não sei. Simplesmente não sei, até que saiba, essa é a verdade. Sempre quero ser honesto com vocês. Não vou presumir, formar
tomar quaisquer ideias ou algo que creio ou algo assim. Quando lhes disser, vai acontecer. Bem, ele tem de me dizer primeiro, então eu lhes direi. Eu sei que o mundo todo está numa condição trêmula, estamos no tempo do fim, porém, uma coisa que tenho tentado ser, o irmão Shakarian estava dizendo esta manhã, como costumava passar pelas filas de oração e pegar os cartões antes das pessoas subirem e os olhar e ver se eu lhes dizia o que tinha escrito ali. Escrevem todos os tipos de coisas, seus cartões de oração, sabem? Ele só queria ver se estava certo. Ele disse que das centenas que tinha conferido, nunca houve um errado, nunca haverá um errado, porque enquanto for Deus, se eu alguma vez me projetar, então estará errado nessa mesma hora para começar. Uma mocinha cujo pai está sentado escutando-me agora, veio a mim não faz muito. Ela teve um sonho, disse, irmão Branham, o que esse sonho significa? Disse, não sei, irmã, terei de descobrir se o senhor me disser. Desse modo fui, tentei perguntar ao senhor, ele nunca me contou. A mocinha voltou e disse, bem, agora onde está a interpretação do meu sonho? Eu disse, venha cá, querida, sente-se. Seu pai e sua mãe são ótimos amigos meus. E eles vieram de lá do Canadá, aposentaram e têm peregrinado aqui comigo. Eles creem nisto que estou tentando dizer. Nunca disse nada errado a ninguém intencionalmente na vida. Acho que sei o que o sonho significa, mas até que eu mesmo veja esse sonho, então ele me diga o que significa. Eu não posso lhe dizer. Se só invento algo, pode haver uma ocasião em que você precise de mim entre a vida e morte, então não saberá se crê em mim ou não. Se lhe digo algo em nome do Senhor, é verdadeiramente isso. Foi esse quem me disse isso. E até aqui, durante todos estes anos, por todo o mundo e ao redor do mundo, esse nunca esteve errado uma só vez, porque, e agora você sabe que um ser humano não pode ser infalível, assim. Requer-se o Espírito de Deus para se fazer isso. E agora tem uma mensagem pela qual sou responsável e muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas, talvez por alguém que não tenha se sentado e pensado por um minuto que eu fosse uma pessoa horrível, que não gostasse das pessoas e que as estivesse sempre magoando. E não é assim, não é assim. Eu amo as pessoas. Porém, sabem, o amor é corretivo. Se seu garotinho estivesse sentado na rua ali fora e você dissesse, Júnior, querido, não quero que você fique aí fora, e carros unindo perto dele, você o trouxesse para dentro, ele tornasse a sair, ora você devia corrigi-lo, se o ama, você o fará, tem de fazê-lo. Se visse um homem flutuando rio abaixo, direção à catarata, num barquinho, e você soubesse que aquele barco afundaria quando chegasse e dissesse, João, talvez você deva pensar um pouco, que talvez você não sobreviva, se souber que ele não vai conseguir praticamente tirá-lo à força do barco, se puder, porque é o amor que faz isso. Mas agora, nessas mensagens que prego, nunca tento trazer nenhuma doutrina. Eu faço isso em minha própria igreja. Porém, aqui, entre homens e mulheres que são de diversas denominações com diversas ideias, eu só tento tomar uma forma moderada e explicar, porém o suficiente para que, se você nasceu do Espírito de Deus, eu creio que você entenderá o que quero dizer. Entre homens cristãos, metodistas, batistas, presbiterianos e tudo mais. Agora, esta noite, quero abrir em Gênesis, capítulo 24. Quero ler começando com o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis. E disse, ó Senhor Deus, meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser abaixa agora o cântaro para que eu beba, e ela disser bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designasse ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que me fizeste beneficência a meu Senhor. E então no livro de Apocalipse, esse é o primeiro da Bíblia, Gênesis. Agora, no último da Bíblia, quero ler no capítulo 21 de Apocalipse e o versículo 9. Sabemos o que é essa escritura de Gênesis aqui. Leiam o capítulo todo se desejarem. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoe-me, para selecionar uma noiva para Isaque. E a bonita Rebeca saiu, e em perfeita resposta à oração que
Eliezer, o servo de Abraão, tinha acabado de fazer, agora no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora, quero tomar como tema esta noite, para isso, escolhendo uma noiva. E esta é, se meu irmão que grava aqui fizer o favor, esta é a fita que o irmão pode sim distribuir. Agora, nisto não significa exatamente que eu estou falando isto a esta congregação presente, mas estas fitas vão ao redor do mundo. Elas são traduzidas em praticamente, em grande parte das línguas, até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. Nós enviamos essas fitas grátis por meio de uma sociedade da igreja e elas são traduzidas. E de um extremo a outro das selvas da África para a Índia, essas fitas vão ao redor do mundo. Agora, escolhendo uma noiva. Em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma escolha. E talvez, esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha, porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Assim, esta noite, pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. A outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Há um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida. É dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe. A jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha. De ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. Também você tem uma escolha como cristão. Você tem a escolha da igreja aqui na América, até agora, a qual pode frequentar. Esse é o seu próprio privilégio americano, escolher qualquer igreja a que queira pertencer. Essa é uma escolha. Você não tem de ir a nenhuma delas se não quiser, porém, se quiser mudar da metodista para batista ou da católica para uma protestante e assim por diante, não há ninguém que possa lhe dizer ou fazê-lo ir a determinada igreja. Essa é a nossa liberdade. Assim é a nossa democracia. Todo homem pode escolher por si liberdade de religião. E isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos. Você tem também uma escolha. Sim. Quando escolhe esta igreja, você pode escolher se você, nesta igreja, se escolherá uma igreja que o guie ao seu destino eterno. Você pode escolher uma igreja que tem um certo credo, pois pode achar que aquele credo é exatamente o que você quer. Ou a outra igreja tem o credo deles e então a palavra de Deus na qual você tem escolha, você tem de fazer a escolha. Há uma lei não escrita entre nós de escolha. Creio que foi Elias certa vez no Monte Carmelo, depois da hora da prova, numa grande hora da crise. Aqui estamos a ponto de chegar agora mesmo. Talvez possa ser para você ou eu, esta noite, que façamos essa escolha com uma experiência do Monte Carmelo. Francamente, acho que está sucedendo mundialmente agora.
Porém, em breve, chegará a hora em que você terá de fazer uma escolha. E vocês, homens, aqui, de suas igrejas denominacionais, apenas creiam nisto, que a hora está muito próxima de vocês quando farão uma escolha. Ou vocês vão entrar no Concílio Mundial, ou não serão mais uma denominação. Vocês terão de fazer isso, e essa escolha virá em breve. E é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também, porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. Sabe, chega a hora em que você pode ser advertido. Se cruzar essa linha de advertência, então você estará marcado do outro lado. Marcado. Lembre-se, quando o ano do jubileu chegava e o sacerdote andava tocando essa trombeta, que todo escravo podia ir livre. Porém, se eles se recusassem a aceitar sua liberdade, então tinha de ser levados ao templo a uma ombreira e uma sovela lhes furava a orelha, e então serviam ao seu mestre para sempre. Ela era posta na sua orelha como um tipo de ouvir. A fé é pelo ouvir. Ele ouviu aquela trombeta, porém não quis dar ouvidos a ela. E muitas vezes homens e mulheres ouvem a verdade de Deus e veem que é a verdade vindicada e provada, mas mesmo assim não querem dar ouvidos a ela. Há alguma outra razão, outra escolha que eles têm, ao invés de enfrentar corajosamente a verdade e o fato. Consequentemente, suas orelhas podem ser fechadas para o Evangelho, nunca o ouvirão novamente. Meu conselho a vocês é que, quando Deus lhes falar ao coração, hajam imediatamente. Elias lhes deu uma escolha que deviam fazer. Escolhi esse dia a quem servireis. Se Deus é Deus, serviu, porém se Baal é Deus, serviu. Agora, como vemos que toda coisa natural é um tipo das coisas espirituais, como estudamos na nossa lição esta manhã, como o sol e sua natureza. Essa foi a minha primeira Bíblia. Antes que lesse uma página na Bíblia, conheci Deus, porque a Bíblia está escrita por toda parte na natureza e ela está em harmonia com a palavra de Deus, como a morte, sepultamento, ressurreição da natureza e o sol se levantando, atravessando, se pondo, morrendo, levantando-se novamente. Há tantas coisas em que poderíamos tipificar Deus na natureza que temos de deixar de lado para esta mensagem. Agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva, a noiva no espiritual. Agora é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um homem, porque os votos aqui são até a morte nos separe. É assim que devíamos manter isso, e vocês fazendo esse voto perante Deus de que só a morte os separará, e penso que devíamos, um homem em sua mente correta que esteja planejando um futuro que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo, e uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, e especialmente nestes dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio agora que nós nos Estados Unidos lideramos o mundo em casos de divórcio. Lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar, esta nação, e que se supõe ser e considerada uma nação cristã. Que degradação, nosso tribunal de divórcio. Penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ombros grandes e fortes ou algo assim, ou alguma outra feição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, este é o teu plano? Penso hoje que há tanta deslealdade.
Exatamente como na escola, quando as crianças passam de manhã, muitas das crianças na vizinhança que amigos meus passam e dizem: Irmão Branham, o Senhor ora por nós? Vamos fazer uma prova hoje. Eu trabalhei a noite toda e não me parece que possa resolvê-la. Ore por mim. Acho que qualquer estudante, se você e os pais à mesa de manhã, vocês poderiam, dissesse: mãe, o João vai fazer uma prova. Hoje vamos orar por ele agora. Penso que superaria tudo quanto você poderia fazer de alguma outra maneira, e olhando por cima do papel de alguém sendo desleal. Penso que se você somente saísse e orasse sobre o assunto, e se refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe, e ele poderia arruinar a sua vida ao fazer uma escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então a culpa é dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa, depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não deveria fazer isso até que orasse o suficiente. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito. Agora, não quero ser crítico, porém compreendo que sou um homem velho e que tenho de partir daqui. Um desses dias tenho de responder no dia do juízo pelo que digo esta noite ou em qualquer outra ocasião. E, portanto, tenho de ser absolutamente sério e estar verdadeiramente convicto. Entretanto, se você entrar numa igreja e se observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo e você comumente descobrirá que a igreja age como pastor. Algumas vezes, me pergunto se simplesmente não recebemos o Espírito uns dos outros ao invés do Espírito Santo. Vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim, você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. Eu levo a uma igreja onde vejo o pastor ficar de pé, sacudir a cabeça para trás e para frente. Observe a congregação, fazem a mesma coisa. Considere um pastor que engula qualquer coisa. Comumente a igreja fará a mesma coisa assim. Se eu estivesse escolhendo uma igreja, escolheria uma genuína igreja bíblica fundamental do Evangelho completo. Se estivesse escolhendo uma em que colocar a minha família. Escolher. Eu olhei. Os rapazes, o outro dia, o filho do irmão Shakaren e seu genro me levaram aqui para orar por um jovem cantor, rapaz fino. Tinha acabado de voltar, Fred Barker, o seu nome. Tinha acabado de voltar de uma viagem e me telefonaram dizendo que Fred estava morrendo. Então, antes que eu pudesse chegar a casa, outro recado chegou. Ele pode estar morto agora mesmo. Ele disse que ele tinha tido uma hemorragia no cérebro e estava paralisado e estava morrendo. E sua esposa queria que eu orasse por ele. E pensei, se tentasse ir de avião, ele estaria morto antes que eu chegasse lá e pode estar morto agora. Assim, telefonei rapidamente e fiz que a pequena dama viesse ao telefone e nos conectamos o telefone ao ouvido de Fred. Ele não conseguia aspirar, estavam fazendo com que ele aspirasse artificialmente e oramos. Quando oramos, ele disse, acenou para que o tirassem da sua garganta. Ele podia aspirar, os médicos não criam nisso. Eles o tiraram e ele podia aspirar. Ele estava sentado outro dia. Uma igreja, escolhendo uma igreja. Acabei de receber um telefonema faz pouco, esta manhã. Um membro da minha igreja, que é realmente uma mulher batista de Louisville, morreu cedo esta manhã. Em minha igreja, em minha cidade, um verdadeiro grupo de homens consagrados
se reuniu e foi até lá antes que o agente funerário a embalsamasse. Ficaram em volta dela, oraram até que a vida voltou nela. E ela está vivendo esta noite. Os anciãos da minha igreja, tinham sido ensinados a crer que todas as coisas são possíveis. Vieram sinceramente a Deus. Assim, você tem de fazer a escolha certa. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dela, não importa o que ele diga do lado de fora, observe com quem ele se casou. Eu vou ao escritório de um homem, ele diz que é cristão, fotos de mulheres à volta toda nas paredes, tocando aquela velha música Boogie Woogie. Não me importa o que ele diga, não creio no testemunho dele, porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas do mundo. E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita riqueta moderna, isto reflete, mostra o que ele tem em mente do que o seu futuro lar será. Porque a escolheu para que crie seus filhos, e o que quer que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças, de modo que isso reflete o que está no homem. Um homem que tome uma mulher assim, mostra exatamente o que está pensando do futuro. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, Senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita, e a outra moça talvez seja o porte dela pareça melhor que a desta. E pode ser que você tenha ter de sacrificar uma pela outra, mas se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela, não importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. Agora, porque é conveniente ser um cristão, ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo, independente do que ela pareça. É o que ela é, o que a faz. E então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso e reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, porque sua família será criada por tal mulher. Para os planos futuros, para o seu lar. Se ele se casar com uma dessas modernas riquetas, rainhas do sexo, o que poderia esperar? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar de uma casa e quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será? Você terá babysitters e tudo mais? É verdade. Agora, eu não sou muito deste gosto modernista de mulheres trabalhando. Quando vi estas mulheres com estes uniformes andando para lá e para cá nesta cidade, em motocicletas como policiais, é uma vergonha para qualquer cidade que deixe uma mulher fazer isso. Tá vendo? Com tantos homens que estão sem emprego. Isto mostra o pensamento moderno da nossa cidade. Isto mostra a degradação.
Nós não temos de ter essas mulheres aí fora assim, elas não têm nada que estar aí fora assim. Quando Deus deu a um homem uma esposa, ele lhe deu a melhor coisa que lhe poderia dar, com exceção da salvação. Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa de que ele poderia se apropriar. Agora, é isso mesmo, está vendo? Agora podemos ver a aplicação espiritual. Eu sei que isso é ruim, você acha que é ruim, porém é verdade. Não nos importa quão ruim seja, temos de encarar o fato, é isso que a Bíblia ensina, está vendo? Agora, vemos aqui claramente que o plano espiritual de Deus planejando o seu futuro lar com sua futura noiva vem à vista agora. Se um homem casa com uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro. Se um homem casa com uma mulher que não aceita ficar em casa, você vê o que ele está esperando do futuro. E eu, certa vez, isso soa muito mal. Simplesmente sinto dizê-lo e eu normalmente, se sinto de dizer a coisa, devo dizê-la e é normalmente a maneira de Deus. Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro com quem trabalhava. E reparava no velho sujeito sempre olhando direto na cara de uma novilha antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e de outro, eu acompanhava, observava e ele a olhava de alto a baixo. Se ela tinha boa aparência ou porte, então se virava e eu olhava na cara e algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. Eu dizia, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. Eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem, uma boa vaca, pesada. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito o que aprender. Eu me dei conta disso depois que ele me contou. Disse, não me importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne até o casco, porém, se tiver aquele olhar fixo selvagem na cara, nunca a compre. Disse, por quê, Jeff? Bem, disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. Ele disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro. Ele disse, eles a põem num cercado agora, por isso ela está gorda, se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, se matará de tanto correr. Eu disse, sabe, de certo modo aprendi uma coisa, creio que isso se aplica a mulheres também. Certo, certo. Aquele olhar fixo e selvagem de Riqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. Toda aquela coisa azul ali em cima dos seus olhos, eu não ia querer isso. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. Não me importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente, é o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton, certa manhã, num café da manhã, eu vi algumas dessas jovens chegarem, o irmão Morgan Bright tinha acabado de entrar e ele havia descido para o andar de baixo, olhei e aquela moça entrou, pensei, bem, eu não sei, nunca tinha visto antes, era algum tipo, parecia que ela estava gangrenada, sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita, não estou dizendo isso para ser engraçado, estou dizendo isso, você sabe, eu tenho visto lepra, sou missionário, tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas, sabe, como doenças, eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe, eu sou ministro, eu oro por enfermos, gostaria que eu orasse por você. E eu nunca tinha visto nada assim. E então aqui entraram mais 2 ou 3. Eu então recuei e esperei. O irmão Morgan Bright veio de modo que eu disse, irmão Morgan Bright, ele talvez esteja aqui. Eu disse, o que há com aquela mulher? Está vendo? Ele disse, aquilo é pintura. Eu disse, bem, que coisa, está vendo? Eu achei que deviam interná-la num hospital de isolamento em algum lugar, sabe, para evitar que contagiasse as demais mulheres, sabe? É preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Porque, por isso, vemos a palavra da promessa. Ela
A noiva que um homem escolha irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa? Eu simplesmente não entendo isso, irmão. Agora, talvez eu seja apenas um velho excêntrico, mas sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Veja, note. Porque irá refletir o que está nele. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar. Agora, então, quando nos voltamos agora por um momento para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito. Então você simplesmente pode imaginar que Cristo não era tomar uma noiva assim. Poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu senhor, eu não, dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se eu fizesse, certamente desapontaria minha fé em você. E então, que me diz de Deus unindo-se a algo assim, uma prostituta comum, denominacional? Acha que ele o faria, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela? Nunca o faria. Ela tem de ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava sua palavra e manifestava sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia, de modo algum, ser uma denominação. Porque então, não importa o quanto você queira dizer não, ela é controlada por uma junta em algum lugar que lhe diz o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes, 1 milhão de milhas fora da verdadeira palavra. É uma pena que alguma vez tenhamos nos afastado do verdadeiro líder que Deus nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais, nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papas. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Vos revelará estas coisas que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Não gostam disso, deste modo como ela poderia ser a noiva de Cristo. O povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isso só reflete seu pobre entendimento da palavra. Não tenho intenção de magoar, porém tenho intenção de deixar isto ir fundo bastante para que você olhe para isto. Eu já casei muitos casais, mas isso sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui faz algum tempo foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Não sei se alguém ainda se lembra disso ou não, alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha e meu irmão trabalhava a cerca de 30 milhas. Estavam cavando alguns lagos. Um projeto para a conservação, e havia um rapaz que trabalhava lá com ele de Indianápolis, mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu moro ou morava. E ele disse ao meu irmão, certo dia, disse, Doc, eu vou me casar se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador. Disse, eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença, porém não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão, pregador, ele pode casá-los, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia lhe perguntar se ele me casaria. Bem,
Aquela noite, meu irmão me perguntou, eu disse se ele nunca se casou antes, nenhum deles, e tudo deles estiver bem. Bem, sim, eu lhe perguntarei. Se for assim, diga-lhe para vir. Desse modo, quando chegou o sábado e o rapaz veio, tem sido uma grande coisa para mim sempre rememorar isto. Tarde chuvosa, em um velho carro Chevrolet, com os faróis amarrados com arame que encostou na frente, pouco tempo depois que eu tinha perdido minha esposa. E eu estava morando sozinho, 2 cômodos pequenos, e Doc estava ali comigo, esperando por eles, e um rapaz saiu do carro, e ele certamente não parecia um noivo para mim, não pareceria para qualquer um, suponho. Sim, podia comprar um par de sapatos razoável por $1,50. Ele calçava um par que estava gasto, e suas calças estavam bem soltas, e ele vestia uma dessas velhas jaquetas tipo camurça. Não creio que algum de vocês mais velhos se lembraria. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxugada, estava amarrada assim, e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do carro com um daqueles pequenos vestidos achadrezados, não sei, cometi um engano chamando esse tipo de tecido gingham. Eu creio que se chama, e assim era. Disse errado novamente. Eu estou sempre fazendo isso. Ela saiu do carro e eles subiram os degraus, e quando entraram, a pobre criatura, suponho ela, praticamente tudo que vestia era uma saia, e ela não calçava sapatos praticamente. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis, tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas, parecia muito nova. E eu lhe disse, você tem idade suficiente para casar? Ela disse, sim, senhor. Eu tenho permissão por escrito do meu pai e mãe. Ela disse, eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença. Eu disse, muito bem. Gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles sentaram, um rapaz ficava olhando em volta da sala, precisava urgentemente de um corte de cabelo, ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando, eu disse, filho, quero que me escute o que eu estou dizendo. Disse, sim, senhor. Eu disse, você ama esta moça? Ele disse, sim, senhor, eu amo. Eu disse, você o ama? Sim, senhor, eu amo. Eu disse, agora você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse, sim, senhor. Eu disse, muito bem, agora quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nessa PWA. E ele disse, sim, senhor, eram cerca de $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la? Eu farei tudo o que puder. Eu disse, bem, isso está bem. Eu disse, agora, e se ele sair, se ele perder o emprego, irmão, o que fará? Irá correr de volta para casa para mamãe e papai? Ela disse, não, senhor, vou ficar com ele. Eu disse, que me diz, senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer, mandá-la embora? Disse, não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir, venceremos de algum modo. E me senti pequeno, vi que ele realmente a amava e eles se amavam um outro e os casei. Então, fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passados alguns dias, perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse, New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós, e junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, aonde ia todo dia quando era guarda-linha, assim, quando os demais companheiros todos se sentavam em volta, contando piadas e tal. Entrava na caminhonete, ia até o rio, orava durante aquilo. Lia a minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho, onde havia uma velha fundição. Havia um monte de vagões velhos deixados ali. Esse rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões, cerrado uma porta dele, tinha pego o jornal e botão que gruda. Quanto sabe o que é um botão que gruda? Não há ninguém de Kentucky aqui. Pegue um pedaço de papelão, põe um percevejo nele, um pequeno galho, e então pressione assim, isso é um botão que gruda. Desse modo, tinham posto isso por toda parte. Ele tinha ido à fundição e pegou um pouco de material e feito um degrau para subir e apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa. E pensei, certo dia irei e verei como estão se saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de E.V. Knight com o filho de E.T. Slider. E.V. Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio, e dirige grandes fábricas por ali, fazendo essas casas pré-fabricadas e assim por diante. Slider
E.T. Slider é da Companhia de Areia e Cascalho, Filhos de Milionários. E eu fiz o casamento deles. E fui a um lugar, ensaiei por cerca de 2 semanas e voltava a uma cabina e ajoelhando-me numa almofada e toda a pompa e tudo mais, pelo que já passei praticamente, eu tive de passar para casar aquele casal e quando saíram, eram esse outro casalzinho só ficou de pé ali no quartinho velho onde tinha um sofazinho e uma cama dobradiça. Porém, ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, pensei em ir visitar esse casal rico e não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, este Evernight, aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates em seu grande palácio, de modo que você pode imaginar em que tipo de casa moravam. Não tinham de trabalhar, ganhavam um bonito Cadillac todo ano e apenas filhos únicos, tinham tudo o que queriam. Quando subi até lá certo dia, agora como cheguei a conhecê-los, um de seus amigos era um bom amigo meu, todos, por assim dizer, andávamos juntos, e foi assim que cheguei a conhecê-los quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim, fui visitá-los, saí do meu velho Ford, do lado de fora, e subi os degraus, e subi um pouquinho perto demais e os ouvi. E estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro, tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita, e era, por assim dizer, uma dessas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali, ganhou alguns carros e coisas tais, por ser rainha da beleza, e olhei para eles e um estava sentado num canto e um no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, saltaram bem rápido e um pegou o outro de lados opostos e nas mãos de lados opostos vieram caminhando em direção a uma porta e disseram: olá, irmão Branham, como está passando? Disse: tudo bem, como vocês estão passando? E, ele disse: nós estamos muito felizes, não estamos, querida? E ela disse: sim, querido, está vendo? Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora, você não pode se aquecer por um fogo pintado, como algumas dessas igrejas tentando pintar o Pentecostes de algo que aconteceu 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado. O Pentecostes é exatamente tão real hoje quanto foi então. Sim, o fogo ainda está caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Assim, eles ali estavam. Eu não ia querer viver assim. Pensei, sabe, logo ali na Baixada, do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Pensei, um sábado à tarde eu daria uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim, com o rosto sujo, de macacão sujo, com minhas ferramentas, pensei, vou dar uma espiada neles. Fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido arrebentados por raios ou algo assim, e enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos ao longo do rio, e lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente, cerca de 1 ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles, e a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. Assim, parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo, e fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre sua palavra ou não cumpre sua palavra? Se não cumpre sua palavra, então ele não é Deus, está vendo? Se ele de fato cumpre sua palavra, ele é Deus, está vendo? E assim eu queria ver como estávamos saindo, me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, ouvi dizer: querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse: agora, olhe, querido, este vestido está bem, está ótimo. Disse: eu fico grata por isso, porém veja, eu me aproximei de mansinho de modo que pudesse olhar através da fenda onde a porta tinha sido aberta ali no vagão, e ali estava ele sentado ali e ela no seu colo, e seu braço em torno dela e o braço dela em torno dele, e ele estava com um desses velhos chapéus de aba larga virada para baixo e tinha feito um pequeno furo, amassado o topo e tirado o seu cheque de pagamento daquilo
dinheiro, ele estava pondo em cima da mesa, disse tanto para mantimentos, tanto para seguro, tanto para carro, e eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha a saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrina, na qual estava de olho, fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco, queria comprá-lo, disse, bem querida, você ficaria tão bonita nele. Ela disse, mas querido, eu tenho um vestido, eu realmente não preciso dele. E aquela pequena rainha... E me afastei e olhei para cima. Eu podia ver a torre no topo da outra casa. Fiquei ali e olhei por alguns minutos. Pensei, quem é o homem rico? Pensei, Bill Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina, eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar, alguém que me amasse e ficasse comigo, alguém que tentasse construir um lar e não esfolando por tudo, por coisas finas, e alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo, de modo que, como foi isso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poder escolher. Primeiro, procure caráter, e então, se você a ama, ótimo. Note, o primeiro Adão de Deus não teve escolha. Quanto à esposa, não teve escolha. Deus simplesmente lhe fez uma e ele não chegou a escolhê-la. Assim verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ele não chegou a orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. E, novamente, ao fazer isso, ela o conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus, e ela fez isto ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito, porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada, seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados, e o persuadiu, por seu arrazoamento, de que a nova luz moderna que ela havia encontrado, a qual era contrária à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. E quantas mulheres hoje, e vice-versa, homens que poderiam afastar uma boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus, ao tentar dizer-lhe, essa religião, você, rapaz pentecostal, essa religião, dizem, essa é antiquada, é atrasada, não creia nisso. É melhor você orar intensamente antes de casar com essa moça. Não importa quão bonita ela seja, a mesma coisa quanto ao homem. Ela o persuadiu a sair da vontade de Deus e o levou a fazer algo que ele não devia ter feito, e por isso causou a morte à raça humana inteira. É por isso que a Bíblia proíbe ensinar ou pregar, manejar a palavra de Deus da maneira que seja. Eu sei, irmã, muitas de vocês dizem, o Senhor me chamou a pregar. Eu não vou discutir com você, mas vou lhe dizer, a palavra lhe diz para não fazê-lo. Ela não ensinará ou usará de qualquer autoridade, mas estará em silêncio. Bem, você diz, o Senhor me disse para fazê-lo. Eu não duvido disso nem um pouquinho. Você ouviu a minha mensagem outra noite acerca de Balão? Balão recebeu a primeira e direta decisão de Deus, não faça isso. Porém, ele seguiu insistindo até que finalmente Deus lhe disse para ir fazê-lo. Deus pode lhe permitir pregar, eu não digo que ele não permitiu, porém, não está conforme a sua palavra e planos originais, porque ela deve estar sujeita, como também ordena a lei. É verdade, portanto não é para ela fazê-lo. Agora note novamente como a noiva natural tipifica a espiritual. A palavra diz que ela foi feita para o homem e não o homem para ela. Agora vou falar, e porque em alguns minutos, sobre a noiva de Cristo, porém estou tentando lhe mostrar a base disso. A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Essa é a razão porque, sob as leis antigas, a poligamia era legal. Olhe para Davi, que se encontrava ali com 500 esposas, e a Bíblia disse que ele era um homem conforme o próprio coração de Deus, com 500 esposas, e Salomão com 1000. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia ter outro marido.
consigam minha fita sobre casamento e divórcio, aquilo no topo da montanha Tucson. Aqui não faz muito, eu estava lá em cima orando sobre isso. Dispensaram as escolas para observar aquela coluna de fogo, rodear a montanha e, como funil, mover-se de um lado para o outro, para cima e para baixo. Pessoas aqui nas remediações sabem disso, estavam ali, viram isso, e ali foi quando ele me contou a verdade deste casamento e divórcio. Questionado se há um ponto de vista indo nessa direção e um naquela direção, tem de haver uma verdade em algum lugar. Depois daqueles 7 selos, ele mostrou qual era a verdade sobre isso. Note, agora ela só podia ter um marido, porque a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Todas aquelas 500 mulheres eram apenas a esposa de Davi, e era um tipo. Quando Cristo se sentar no trono, no milênio, sua noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de milhares. A noiva, tudo em uma. E Davi tinha muitas esposas, como indivíduos, mas somente todas elas juntas eram sua esposa, como o corpo inteiro de crentes é a noiva de Cristo, porque é ela, a mulher. Ele era o homem. Agora, nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. Isso é o que tentamos fazer hoje em nossos manuais. É tentar fazer a palavra, que é Cristo, se ajustar a nós, ao invés de tentar fazer que nós nos ajustemos à palavra. Essa é a diferença. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza mundana moderna, é do diabo. Oh, eu ouço alguém dizer aí, cuidado aqui, pregador. Eu digo que estas coisas nesta era que são chamadas beleza são absolutamente do diabo. Eu lhe provarei isto. Então, à luz desta afirmação, vamos examinar a Santa Palavra de Deus para ver se está certo ou não. E algumas de vocês mulheres querem ser tão bonitas. Vejam de onde vem. No princípio, nós encontramos que Satanás era tão bonito que enganou anjos, e ele era o anjo mais bonito de todos eles. Mostrou que isto provém no diabo. Provérbios disse, Salomão disse, a beleza é vã. Isso mesmo. O pecado é bonito. Certamente que é atraente. Eu quero lhe perguntar e dizer uma coisa aqui a você. Quero que você note por alguns minutos. De todas as espécies do mundo, pássaros, animais, constatamos que, na vida animal, todas, exceto na humana, é o macho que é atraente e não a fêmea. Por quê? Veja o veado, o veado grande e bonito com seus chifres e a pequena veada moxa. Olha a galinha, a pequena galinha carijó e o grande galo de bonita plumagem. Olha o pássaro macho e a fêmea. Olha o pato silvestre e a fêmea. Está vendo? E não há espécie no mundo que seja feita que possa enganar e se rebaixar tanto quanto uma mulher. Agora, irmã, não se levante e saia. Espere só até ouvirmos o fim disso. Está vendo? Está vendo? Não há nada, nenhuma fêmea, além da mulher que possa ser imoral. Você chama um cão uma cadela, você chama um porco uma porca. Porém, moralmente, elas têm mais moral que metade das estrelas de cinema que há aqui. Elas não podem ser outra coisa a não ser morais. E a mulher foi a que foi mudada para a perversão. Isso mesmo. Está vendo aonde a beleza a leva? Agora, é por isso que hoje verificamos que as mulheres estão aumentando em beleza. Tommy Pearl O'Brien, você já viu a foto dela? Considerada a grande beleza da América. Não há uma aluna de qualquer escola que não a superaria. Sabia que é para ser dessa maneira? Você sabia que a Bíblia fala que é assim que ia ser?
Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio e a queda, o fim irá acabar da mesma maneira. Mulheres assumindo o poder e governando os homens e assim por diante. Você sabia que a Escritura diz isso? Sabia que o dia em que ela veste roupas de homens e corta o cabelo, que todas essas coisas são contrárias à palavra de Deus? E você sabia que ela representa a igreja? Quando observar o que as mulheres estão fazendo, você verá o que a igreja está fazendo. É exatamente isso. Agora, isso é tanto a verdade quanto a palavra de Deus é verdade. Nenhuma outra fêmea é feita de modo a poder se rebaixar como uma mulher. E ainda assim, através disso sendo feita uma fora, ela não estava na criação original. Todas as outras fêmeas estão na criação original. Pássaro, macho e fêmea. Animais, macho e fêmea. Porém, na vida humana, Deus só fez um homem. E ele tirou dele, e a mulher é o subproduto do homem, porque Deus não instituiu tal coisa. Examine a Escritura. Exatamente certo. Deus, não Senhor, em sua criação original, ela foi posta ali, mas se puder se manter certa, que maior recompensa ela tem do que o homem? Ela é posta num campo de provas. Através dela vem a morte. Ela é culpada de toda a morte. Todavia, Deus se voltou e usou uma para trazer a vida de volta. Trouxe seu filho através da mulher. Uma obediente, porém uma má. É o pior que há. Não há nada que possa ser tão degradado. Caim, o filho de Satanás, pensou que Deus aceitava a beleza. Ele pensa hoje. Caim foi filho de Satanás. Agora você diz, nós não entraremos em detalhes nisso, porém permita-me só lhe esclarecer isso. A Bíblia disse que ele era daquele maligno. Assim, isso encerra o assunto. Muito bem, agora ele foi filho de Satanás e ele achou que edificando um altar e fazendo-o realmente belo para adorar, que isso era o que Deus respeitava. Acham a mesma coisa hoje, certamente isso. Construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestido, os clérigos mais cultos. Algumas vezes Deus está 10 milhões de bilhões longe disso. Isso mesmo, ainda assim é uma igreja. Portanto, se Deus só respeita a adoração, sinceridade e sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel. Porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Vou dizer uma coisa aqui que não soa bem para um ministro, porém vou dizê-la de qualquer modo. Eu ouço estes outros dizendo coisas assim, contando pequenas anedotas. Não é minha intenção, eu digo isso. Entretanto, se comer maçãs fizesse as mulheres perceberem que estão nuas, seria melhor passarmos as maçãs novamente. Perdoe-me por isso. Mas só para que mude, eu fiz que ficassem tensos aqui falando sobre as mulheres e assim por diante. Eu quero aliviá-los por um minuto para o que está por vir a seguir. Agora notem vocês, não foram maçãs. Nós sabemos disso. A igreja tem se tornado nesses dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, estão tentando se comparar com o resto deles, porque se denominaram. Foi o que causou isso. Estão vendo? Igrejas estão tentando ser científicas. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa.
O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Fez pinturas, pós e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Agora comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vai se casar hoje. Agora veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai primeiro de cabelo cortado, com desses penteados a Jacqueline Kennedy, veja, ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio se ela fizer isso. Ela é uma mulher desonrada se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim, correto? Você sabia disso? Sim, eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo, assim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome, torná-lo um cordeiro. Note, você vai me detestar depois disso, porém vai saber a verdade. Está vendo? Olhe, vamos comparar isto aqui. Vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é. Uma noiva moderna, se lavasse seu rosto, ele fugiria dela. Talvez mataria de medo. Se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas, beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas. Note, do mesmo modo que Satanás o suficiente pelo qual enganar, compare a noiva moderna agora com ela, usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem, e escuta um pastor que lhe disse que isso estava bem. Ele é um enganador, ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos, doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. E assim você diz, nosso pastor é isto, aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca de noite egípcia. Alguma experiência teológica de seminário, ele não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus ricos e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma, cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado, num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra. Correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isso mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, e como um lar deveria ser, está longe quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor! Ela, sem dúvida, não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter dado pela palavra a Satanás por uma religião científica feita pelo homem. Quando ela tinha o direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disso, ela vendeu seu direito de primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que a deixa fazer isso, qualquer coisa que queira, correto, só para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma. A palavra de Deus. Oh, como isso entrou no nosso campo pentecostal. É uma pena, mas entrou. Note, só um minuto. Uma freira numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira igreja de Cristo. A noiva está tão rendida a ele e a sua palavra prometida que é a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno,
que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida. Um dia desses, o Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Talvez não viva para ver isto. Creio que viverei. Porém, vocês jovens, lembrem-se que ouviram um ministro dizer isso. Dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta. Quando ela forma esse Concílio Mundial de Igrejas e dará à luz seu filho, o anticristo. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo, a palavra, a noiva terá de ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um. Agora, ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade e sua vontade é a sua palavra. Agora veja, a assim chamada noiva escolhida pelo homem, e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel enfeitiçada por seu Acabe, belezas e Max Factor, tudo mais. Olha a igreja da mesma maneira, porém uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito endossando que isso está bem e os deixam passar impunes como isso. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente, uma era da igreja de Laodiceia cega. Exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse, rica sou, estou assentado como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua e não o sabes. Se isso não é o assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é e não o sabe. Pense nisso. Se você dissesse a um homem ou uma mulher na rua que estivessem completamente nus, ele lhes dissesse que estavam nus e eles dissessem cuide da sua vida, agora há uma deficiência mental ali em algum lugar, há algo que falhou na mente deles, e quando você pode ler a palavra de Deus como as pessoas deviam fazer, e esse batismo do Espírito Santo que temos hoje, e as pessoas, olham para você como se você estivesse louco, você lhes diz que tem de nascer de novo, que elas têm de crer na Bíblia, dizem isso foi uma fábula judaica para anos atrás. Nossa igreja tem o caminho, desgraçados, miseráveis, cegos, nus, e nem mesmo o sabem. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isto? Eu não sei. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas por toda parte. Veja só isto, apenas na tendência moderna. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17, dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus, e nela se acharam as almas de escravos e homens e mulheres de toda parte. Ao invés de atrair o povo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes, porém a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora, note. É interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas e corais vestidos e mulheres de cabelo curto e rosto pintado, e acham que cantava como um anjo, mente como um demônio, anda a noite toda por aí, como bailes, como se não fosse nada. E é isso que pensam, mas está tudo bem, isso é bonito, porém veja, isso é falsificado, isso não é a palavra de Deus. Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra. Agora note. Agora notemos Cristo. Você diz, bem, agora espere um minuto. E essa beleza de que o irmão está falando? A Bíblia diz em Isaías 53:2 que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Você está certo? Nenhuma beleza víamos. Se ele tivesse vindo na beleza mundana como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitaram da maneira que aceitam a igreja hoje. Teriam crido nele e recebido-o como recebem Satanás hoje. Certamente que teriam, porém, ele não vem nesse tipo de beleza, mas vem sempre na beleza do caráter.
Ali, Cristo não foi um homem bonito, grande, forte e vigoroso. Deus não escolhe esse tipo. Eu me lembro que certa vez um profeta foi para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse: a coroa ficará bem em sua cabeça. O profeta foi derramar o azeite sobre ele e disse: Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um deles até que chegou a um sujeito pequeno de ombros caídos e aparência ruiva. E ele derramou o azeite sobre ele e disse: Deus o escolheu. Está vendo? Escolhemos pela vista, Deus escolhe pelo caráter. Caráter, nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que a verdade não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva, é o caráter dele, o caráter da igreja que Jesus procura, não onde estão grandes edifícios, grandes denominações, grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa em suas experiências sobre essa palavra de Deus sendo verificada em verdade o que é. Escolhe pela sua palavra, não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele e não a tem. Ele não se interessa por ela pela maneira que ela age, faz e quanto desta bobagem mundana tem. Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento agora. É isso. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter, o que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui em 1 milhão de milhas, porque negam que isto seja verdade, assim como poderia ser. Agora, ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13:8, exatamente como isto era, como ele foi. Tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo exatamente construído, e esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele e a palavra para esta era tem de ser moldado, ela tem de ser moldada como ele é. Agora, encerrando, quero dizer a razão por que disse essas coisas e irei encerrar. A outra noite, por volta das 3 horas da manhã, fui despertado. Eu tomo qualquer de vocês para responder isto. Eu já lhes disse algo em nome do Senhor que não estivesse certo. Sempre esteve certo. Deus me ajude, Deus sabe que é verdade. Não há ninguém, em parte alguma, no mundo, das milhares das coisas que têm sido ditas, que ele alguma vez tenha falhado numa palavra disto. Sempre aconteceu perfeitamente. Até mesmo quando estive em Phoenix outro dia, foi há cerca de 1 ano, eles disseram acerca daquela mensagem sobre senhores que oração. Eles disseram que 7 anjos me encontrariam lá, e que seria a abertura desses 7 selos e mais. E ali a revista Life publicou o artigo disso, este grande fulgor subindo para o ar a 30 milhas de altura, 27 milhas de lado a lado. Disseram que não conseguiam decifrar o que era isto, ainda não sabem. E homens sentados aqui mesmo neste edifício, esta noite encontravam-se bem ali comigo quando isto aconteceu. Exatamente o que isto disse. Ele me disse as coisas que aconteceriam e aconteceu exatamente. Como cada um daqueles selos se abriu e declarou os mistérios que estiveram ocultos no decorrer das eras, reformadores e assim por diante, perfeitamente. Como de pé no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles presentes aqui agora, mais do que isso, subindo no monte, o Espírito Santo disse: apanhe essa pedra, estávamos caçando, disse: jogue para o ar, e disse: assim diz o Senhor. Joguei, dali veio um pequeno funil de vento, disse: dentro de 24 horas vocês verão a mão de Deus. Homens sentados bem aqui presentes agora. No dia seguinte, por volta das 10 horas, ali de pé, eu disse: prepare-se, entre ali embaixo no carro, num veterano, algo está para acontecer. Estava um céu claro, bem em cima, um grande desfiladeiro, fogo desceu rodopiando no céu ruidosamente, atingiu paredões daquela maneira, me encontrava bem debaixo dele, tirei o chapéu, segurei a cabeça, passou por cerca de 3 ou 4 pés acima de mim, e abriu uma fenda em torno de todo aquele paredão, assim explodiu e voltou a subir para o ar, rodopiou novamente, desceu 3 vezes, até mesmo ele sepou o topo de arbustos, algarubeira por 200 jardas. Estão ouvindo esses companheiros dizerem amém? Estavam lá quando aconteceu, os 3 estrondos. Quando saíram dos seus carros e tudo mais, disseram: se aquilo tivesse atingido, não haveria restado nem vestígios. Disse: foi ele estava falando comigo. Deus fala por redemoinho.
E ele estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto ali. E quando ele subiu, disseram que é isso. E seu juízo está golpeando a costa oeste. Daria 2 dias, o Alasca quase afundou. Golpeou uma vez o primeiro estrondo, onde tem de se fazer algo para simbolizar isso. Como um homem pôs um pouco de sal numa salva e o jogou na água e disse assim, diz o Senhor, haja água doce. E o outro, Jesus apanhou água e derramou um cântaro e fez vinho dela. Tem de ter algo para simbolizar. Aquilo que subiu para o ar e desceu foi isso. Aquilo começou aquele pequeno redemoinho. Dentro de 24 horas tinha sacudido aquela montanha até abrir uma fenda em torno dela. O reverendo Sr. Blair, sentado aqui, estou olhando direto para ele agora, esteve ali, apanhou alguns dos pedaços, assim por diante. Aqui está Terry Sothman, demais presentes, Billy Paul, os irmãos, muitos desses outros sentados aqui, estavam bem ali para ver acontecer quando despedaçou isto. Não é ficção, é verdade. Não foi lá nos dias bíblicos, foi agora. Esse mesmo Deus que sempre tem me mostrado estas coisas e elas acontecem exatamente ao pé da letra. Nunca falharam uma vez. Agora eu estou me jactanciando dele. Faz algumas semanas estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a pré-apresentação da igreja. E notei vindo do meu... Eu me encontrava mais ou menos desta maneira, da frente, de frente para o oeste, e vindo nessa direção estava liberava um grupo de mulheres de vestidos muito bonitos, cabelo longo, bem arrumado nas costas, mangas e saias decentes, compridas, e estavam todas em tom de marcha, como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E enquanto passavam, permaneci de pé, e havia algo ali, algum espírito, era Deus, e disse, aí está a noiva. E olhei, e meu coração estava alegre, e ela deu a volta nessa direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela voltou nessa direção, ele disse, agora a igreja moderna virá em pré-apresentação. E aqui veio a igreja asiática. Nunca vi bando tão imundo. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. Eu digo isso porque tenho dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse aqui vem a igreja da América agora para ser pré-apresentada, você já viu um bando de demônios? Foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza como cor de couro de elefante. E a estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela, de modo algum estavam fazendo esse tipo de coisa, essas danças que estes jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isso é assim diz o Senhor. Se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei, Deus, tão duro quanto pregadores, nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva. É isso, é o melhor que podemos fazer. Ela estava se requebrando, segurando isto em frente de si, uma coisa como uma dessas saias de dança havaiana, segurando isto em frente de suas partes, sua parte baixa, assim, dançando e se requebrando, como esses jovens fazem aqui, desses shows vulgares que tem, se requebrando. Essa foi a senhora cristianismo da América. Deus me ajude, pela ajuda de Deus, essa é a aparência que tem em sua face. Eu podia ter desmaiado, pensei, toda a tentativa é a pregação e a persuasão, todas elas de cabelo curto. Estavam se requebrando e se comportando indevidamente, segurando isto em frente. Se aproximaram de onde eu me encontrava ali, com este ser sobrenatural, não conseguia vê-lo. Eu ouvia falado comigo, estava bem perto de mim, mas quando eles se viraram nessa direção, seguraram isto e só se requebrando e rindo, comportando-se assim, segurando isto em frente de si. Agora encontrando-me em sua presença ali, seu servo, e de tudo o que tentei, esse é o melhor que pude fazer. Pensei, Deus, que bem me fez isso, que bem fez isso, todo pranto e súplica e persuasão e os grandes sinais e prodígios e milagres que tu mostraste, como eu permanecia ali e ia para casa e chorava depois deles pregar e tal, e que bem me fez, e então tenho de apresentar-te algo assim como noiva?
E enquanto me encontrava ali olhando, ela passou, e você pode imaginar a parte de trás dela sem nada cobrindo. Segurando isso em frente de si enquanto eu passava, rebolando assim, e este twist abrindo os braços e pernas assim, ela era vulgar, como ela estava se comportando, o seu corpo sacudindo para lá e para cá assim. Você diz o que isso quer dizer, meu brother? Não sei, só estou lhes contando o que vi. E quando ela passou assim, olhei para ela. Eu fiquei realmente desfalecido, simplesmente me virei e pensei, Deus, estou condenado a... Não adianta eu tentar de qualquer maneira, melhor já parar. Senhora Carl Williams, se a senhora está sentada aqui, aquele sonho do qual me contou faz pouco que a senhora teve outra noite que a tem incomodado, aí está. O volante foi tirado da minha mão. Então... eu só pensei, melhor eu esquecer isso, eu estava acabado. Então, de repente, eu ouvi isto voltando. E se aproximando deste lado, veio a mesma noiva que deu a volta nessa direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente, e cada uma delas estava vestida com seu traje nacional, de onde procediam como Suíça, Alemanha, assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todo o cabelo longo, exatamente como aquela no princípio, e aqui vinham elas caminhando, avante, soldados cristãos marchando como para a guerra, e quando passaram pelo palanque de pré-apresentação de nos encontrávamos, de repente cada olho se voltou naquela direção, e então elas se voltaram e se foram marchando, e justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, notei um par de mocinhas na parte de trás. Pareciam ser moças estrangeiras, como da Suécia, ou Suíça, ou de algum lugar assim. Elas começaram a olhar para todos os lados e sair. Eu disse, não façam isso! Não saiam desse passo. E enquanto gritava assim, eu vinha encontrar-me na visão ali com a mão estendida assim. Pensei, bem... essa é a razão por que eu disse o que disse esta noite. Quero lhe fazer uma pergunta. Será que é mais tarde do que pensamos? Ela poderia estar já chamada e escolhida, selada? Não haverá um extra, você sabe. Seria possível? Oh, sim. Ah, sim. Lembre-se do que eu disse outro dia no café da manhã. No pólen de cruzar macho e fêmea, há 1 milhão de germes que saem, 1 milhão de óvulos que saem, mas há só um deles que vive, no entanto, são todos parecidos, 1 de 1 milhão. Cada um deles sendo o mesmo óvulo e o mesmo tipo de germe. Um deles vive, os demais morrem. Ninguém pode dizer qual é um óvulo maduro e os detalhes. Deus tem de decidir isso. Você vai ser menino, menina, loiro, moreno, o que quer que vá ser. Deus decide isso. Não o primeiro que encontra, mas o primeiro que Deus decide. Talvez um venha aqui, você já reparou, no tubo de ensaio, ao vê-los se unirem. Eu já observei, Deus tem de decidir isso. Cada um deles parecido. Mas por eleição, o nascimento natural é por eleição. Deus toma um do milhão. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sob o mesmo cordeiro sacrificial ou não teriam vivido? Cada um ouviu Moisés, o profeta. Cada um foi batizado nele no Mar Vermelho. Cada um dançou as mulheres com Miriam de um lado para o outro costa. Quando Deus destruiu o inimigo, cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Eles, cada um, comeu maná do deserto que caía do céu. Maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele, mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de 1 milhão. Há aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo esta noite, incluindo católicos e tudo mais. 500 milhões de assim chamados crentes no mundo. Se o arrebatamento viesse esta noite, isso significaria, se o resultado fosse 1 de 1 milhão, não digo que seja, mas se fosse 500 pessoas nas próximas 24 horas, estariam faltando, você nem mesmo teria notícias disso. Haverá esse tanto faltando de qualquer maneira, de que nem mesmo você consegue dar conta. Então poderia acontecer a nós, amigo, como aconteceu quando João Batista veio.
Até mesmo os discípulos disseram porque dizem as Escrituras, porque os apóstolos, os profetas dizem, porque dizem que é mister que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas. Ele disse, eu vos digo que ele já veio e vós não o soubestes. Um desses dias, poderíamos ter deixado sentados aqui. Que me diz do arrebatamento antes que a tribulação se estabeleça? Já veio e vós não o soubestes. Todo o corpo selado, apenas mantendo-o no passo. Não estou dizendo que seja assim, espero que não seja. Mas, amigo, quando isso soltar, se temos um sentimento no coração esta noite de que devíamos endireitar a vida e as coisas que temos feito, permita-me aconselhá-lo como um irmão ministro. Eu vou dizer isso pela primeira vez no púlpito. Tenho me estendido esta noite acerca disso mais do que qualquer outra coisa, qualquer ocasião, de qualquer maneira, perante o público, porque tenho tido grande liberdade nestas reuniões. Se você crê que sou profeta de Deus, escute o que ele disse. Se há um pequeno tinido de sentimento no seu coração, vá a Deus agora mesmo. Faça isto. Parem só por um minuto, homens. Olhem para os seus credos a que vocês servem. Olhem em suas igrejas. Está exatamente conforme a palavra de Deus. Vocês satisfizeram toda a qualificação, diz, eu sou um bom homem, assim foi Nicodemos e assim todos os demais, eles eram ótimos, isso não tem nada a ver com isso. E mulheres, quero que você se olhe no espelho e vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E vejam, no espelho de Deus, não no espelho da sua igreja agora, no espelho de Deus, e vejam se poderiam se qualificar em sua vida como a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros pensem o mesmo. Suavizam as coisas aqui para poupar os sentimentos de alguém mais adiante. Fariam isso se não fosse. Eles expulsarão da igreja. Se você está se sentindo assim, meu estimado irmão, permita-me diverti-lo em nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. E dama, se você não consegue estar à altura da qualificação de uma cristã, não como cristã nominal, mas em seu coração e sua vida, siga exatamente o exemplo de como o certificado de casamento de Deus aqui diz que tem de ser. E membro da igreja, se a sua igreja não é assim, não pode estar à altura de qualificação de Deus, da sua palavra, saia dela e entre em Cristo. Isso é uma advertência solene. Nós não sabemos a que hora. E você não sabe a que hora essa cidade um dia vai se encontrar aqui no fundo deste oceano. Oh, Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma e Gomorra se encontram no fundo do mar morto e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade, que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu e enviado todas as coisas sujas, imundas e modas, coisas tais, a ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundícia e divulgá-la, até nossas finas igrejas e torres e assim por diante, a maneira que fazes, lembra-te, um dia jazerás no fundo do mar. Tua grande falha como favo de mel debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está arrotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá este banco de areia pendendo sobre aquilo, quando este oceano mais além de uma milha de profundidade deslizar ali até chegar ao mar Salton? Será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles! Arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Vamos orar. Querido Deus, quando meu espírito está agitado, meu coração está derramando lágrimas de advertência, concede, ó Deus, que homens e mulheres não pensem que no dia que eu disse como um gracejo, e a gente da igreja não pense nisso como algo que foi preconceito contra eles.
Que vejam, Senhor, que é em amor. Tu me dás testemunho, Deus Todo-Poderoso, de que tenho ido de um lado a outro desta costa, ano após ano, proclamando a Tua palavra. Dá-me testemunho, ó Deus, se isto acontecesse esta noite, eu disse a verdade. Tu sabes que esta visão da noiva é a verdade. Tomei o Teu nome em relação a isso, Senhor, e disse que era assim, diz o Senhor. E sinto que estou consciente, Senhor, do que estou dizendo. Assim rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, permite que as pessoas se sacudam esta noite e fujam da ira que está por vir, porque Icabô está escrito sobre as portas e sobre as nações, uma marca de rejeitado foi posta de um lado a lado nisto. O Espírito de Deus se afastou entristecido disto, e estão pesados nas balanças e achados em falta. A festa do rei Nabucodonosor se repetiu com festas de bebedeira e mulheres seminuas, chamando a si mesmas de cristãs. Oh, Deus do céu, tem misericórdia de um mundo pecaminoso e um povo pecaminoso, Senhor, como somos essa noite. Deus, eu estou tentando ficar na brecha e pedir misericórdia divina, que Tu fales nesta multidão esta noite e chames Tua noiva à ponderação, Senhor, para marchar não pelo sinal de algum credo, mas ao som do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Concede isto, ó Deus, que seja dado a conhecer esta noite que Tu és Deus e Tua palavra é verdade. Enquanto solenemente na presença deste povo nós os chamamos à ponderação da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu rogo por eles, Senhor. Eles têm visto a Ti, sem sombra de dúvida, mover-te de lado a lado em suas multidões e lhes dizer o que está em seu coração. E Tu sabes, Senhor, isso mesmo agora, mesmo o que está se passando, Tu sabes que isso é verdade, ó Deus. E rogo a Ti, em nome de Jesus, permite que o Espírito Santo interceda novamente, Senhor, e saque desta audiência, Senhor, aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Concede isso, ó Deus, eu rogo de todo o coração. Essas pessoas, naturalmente, Senhor, me dariam uma última moeda de 1 centavo que tivessem para apoiar a mensagem. Elas fariam qualquer coisa que pudessem, mas, ó Deus, quando se trata de concordar com ela e entrar nela, rogo, Deus, que esta seja a noite em que Tuas recompensas derrames o Teu Espírito Santo sobre esta convenção, e que não haja nenhum brincar ou saltar, mas um choro e clamor e um arrependimento pegando das pontas do altar enquanto vemos juízos rugindo debaixo de nós esta noite. Concede isso, Deus, eu rogo tão sinceramente quanto sei, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, irmã, eu não sei o que mais dizer. Se achei graça aos seus olhos pelo poder de Deus, se você crê que sou o seu profeta, essa é a primeira vez em público que disse isso, mas sinto uma estranha advertência de algum tipo. Não sou propenso a isso, vocês sabem que não sou. Não ajo assim. Eu hesitei em pregar essa mensagem e dizer essas coisas. Eu me esquivo e tudo mais para evitar fazer isso, porém foi dito e me levantarei no dia do juízo como uma testemunha de que disse a verdade. Isso é assim, diz o Senhor Deus. Ó pentecostais, fujam por sua vida. Fujam para as pontas do altar e clamem antes que seja tarde demais, porque chegará a hora em que vocês poderão clamar e não adiantará, porque Esaú procurou achar um lugar do seu direito de primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu a encomendo, ó Califórnia, ó Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, os quais eu amo, pelos quais eu tenho deixado coisas e aos quais tenho me unido de todo o coração. Eu os encomendo a Jesus Cristo esta noite. Fujam para Ele. Não deixem jamais que o diabo os esfrie disto. Permaneçam exatamente como está, até que todos sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira que eu faça vir a esta palavra,
que faça vocês mulheres se endireitarem, que faça vocês homens se endireitarem. Se você disse que tem Espírito Santo e não concorda com a palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está em sua palavra, a messiânica, a palavra ungida. A noiva tem de ser uma messianete, a palavra ungida. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês nunca mais ouvirem a minha voz, mas querendo Deus, eu estou rumando para a África em algumas horas. Pode ser que nunca volte, eu não sei. Mas digo-lhes de todo o coração, eu lhes disse a verdade, não deixei de lhes anunciar tudo o que Deus me disse para falar. Eu o disse em nome do Senhor. É um momento solene, não sei como expressar isto. Tentei deixar o púlpito 3 ou 4 vezes, não consigo fazê-lo. Esta é uma hora solene, nunca a esqueça. Esta é a hora em que talvez Deus esteja fazendo o seu último chamado, eu não sei. Ele fará seu último chamado algum dia, quando não sei. Mas estou lhes dizendo, conforme essa visão, parece que essa noiva está quase completa. Veja as igrejas nominais entrando. Quando a virgem adormecida veio buscar azeite, ela falhou em obtê-lo. A noiva entrou, o arrebatamento subiu, tendo elas ido comprar azeite quando chegou o esposo. Vocês estão adormecidos? Despertem rapidamente e voltem assim. Vamos orar cada um como se estivéssemos morrendo neste minuto, em nome do Senhor. Oremos cada um à sua maneira. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos nós. O que adianta, não importa o que façamos, sem falharmos nessas coisas. E eu me ponho de pé e peço misericórdia, ó Deus, antes que esta grande cidade afunde no mar e os juízos de Deus varram esta costa. Rogo, Deus, que tu chames a tua noiva. Eu os encomendo a ti agora em nome de Jesus Cristo. Amém.